Comece o seu dia bem informado. As melhores notícias estão no Melodia News. Bem, neste mês de outubro entraram em vigor novas regras para rotulagem de alimentos. Todas as empresas fabricantes de alimentos no Brasil precisam agora se enquadrar nesse novo padrão, que tem como objetivo facilitar a compreensão das pessoas sobre o valor nutricional dos produtos e o que não é saudável. É sobre esse trabalho de educar a população a respeito da importância de ler o que está escrito nas embalagens. Eu converso agora com a professora de nutrição Patrícia Souza, da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Patrícia, primeiramente, muito obrigada por atender ao Melodia News. E eu queria que a senhora explicasse para a gente como as novas regras de rotulagem podem impactar diretamente no nosso dia a dia. Prazer de estar falando com o Melodia News, e aí eu acho que é de extrema importância a gente falar de um tema que debatido durante tanto tempo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ela impacta de forma muito positiva. Isso foi uma coisa que a gente foi, ao longo aí dos últimos 7, 8 anos, na verdade, a última legislação que trata sobre o tema de 2003. Então, a gente já estava aí conversando sobre esse assunto há muito tempo. E quando a gente fala dos novos, né, da nova legislação e do impacto que isso vai causar, a primeira coisa que facilitar muito a vida do consumidor. Existe uma coisa que a gente tem agora nessa nova legislação, que é a rotulagem nutricional frontal, que é uma lupinha que vem logo na frente, no painel principal, que é o que a gente costuma dizer, da embalagem. Então, essa lupinha, ela vai trazer informações de 3 conteúdos de nutrientes muito importantes para a gente, que vai tratar sobre a quantidade de açúcares adicionados, a quantidade de gordura saturada e a quantidade de sódio. Então, uma pessoa que está indo comprar, tem pouco tempo para chegar ao mercado, quando ela olhar aquela lupinha ali, né, que a gente chama, então, de rotulagem nutricional frontal, já vai ser um indicativo para ela de que aquele produto provavelmente tem bastante desses nutrientes adicionados e que não seriam mais adequados de levar esse produto para casa. Então, vai facilitar bastante o trabalho e a vida do nosso consumidor. Certo, Patrícia. Agora, assim, quais as principais mudanças na tabela de informação nutricional que você poderia apontar para a gente? Várias mudanças. Então, primeiro, pensando lá na tabela de informação nutricional, só para localizar, a tabela de informação nutricional é que ela fica na parte posterior do rótulo, e aí a gente tem algumas informações importantes. Então, a gente tem, por exemplo, agora, o que chega de novo, né, de novidade ali, é que eu tenho a presença agora de açúcares, né, totais e os açúcares adicionados, que na legislação anterior a gente não tinha isso. Então, é importante porque, baseado nisso, né, um indivíduo ele consegue fazer melhores escolhas alimentares na hora de comprar um produto. A gente também vai ter, né, além dos açúcares adicionados e também dos açúcares totais, a gente observa que também nessa informação nutricional vai ter, além do porcionamento, que já era comum, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Era comum a gente encontrar, né, no rótulo do alimento a quantidade daquele produto que eu estava comendo por porção. Só que isso não era tão simples para o consumidor. Às vezes ele olhava aquela porção e não conseguia identificar, porque às vezes vinha escrito assim, 1 biscoito e meio. O que é 1 biscoito e meio como porção? É algo bastante complicado. E aí, agora, a gente vai apresentar, né, tanto por porção, a gente vai continuar mantendo a ideia da porção, mas também por 100 gramas do alimento. Isso vai ser importante porque vai ser uma forma de comparação entre os produtos. Imagina que você tenha 2 produtos lá na gôndola do mercado, você está indo ao mercado, você tem um produto A e o produto B. Você não sabe qual você vai levar para casa, porque olhando por porção, de repente eles podiam apresentar porções diferentes. E aí você fala, mas o que eu vou levar para minha casa? Quando a gente olha agora, baseado em 100 gramas de alimentos, agora fica mais fácil eu olhar o produto A em 100 gramas, o produto B também em 100 gramas e falar, eu vou levar esse para casa porque esse apresenta os produtos ou os nutrientes que eu acho que vai fazer melhor para a minha saúde. Então, essa também é uma ferramenta importante que a gente está tendo. Uma outra ferramenta muito importante, né, é que a gente mudou os percentuais VDs, Márcia. O que acontece? O que é um percentual VD? É o valor diário que o indivíduo deve consumir em 24 horas. Então, vou dar um exemplo muito simples. A gente mudou alguns parâmetros desses valores diários. Então, imagina que o indivíduo adulto ele vai consumir, em
em torno de 2.000 miligramas de sódio ao longo do dia inteiro, que ele deveria consumir. Quando ele compra um produto A agora, imagina quando ele olha lá, ou seja, se ele tem 2.000 miligramas de sódio que ele tem que consumir ao longo de um dia inteiro, isso corresponde a 100% do VD, porque é o total que ele pode consumir num dia inteiro. Quando ele compra um alimento e na porção está dizendo, ou em 100 gramas do produto, está dizendo que só aí ele já consumiu 50% do VD dele, significa, Márcia, que ele vai ter que consumir o restante, os 50% que sobraram, no dia inteiro. Então, essa é uma informação muito importante para o consumidor. Toda vez, isso já tinha na legislação anterior, alguns critérios modificados de percentual de valor diário, é muito importante que a gente entenda o que a gente está avaliando. Então, esse percentual VD é exatamente isso. É o total que o indivíduo pode consumir num dia inteiro. E aí, quando eu olho agora na tabela de informação nutricional e aquilo lá está, por exemplo, um determinado produto com uma única porção ou 100 gramas já corresponde a 70% do VD, significa que eu tenho o restante do dia inteiro para comer os 30% do que me falta. E aí eu acho que já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do produto que a gente vai estar levando para casa. Essa é uma ferramenta muito legal, nova, que a gente modificou, né? Os itens sódio, gorduras totais, gordura saturada, a questão da própria gordura trans, tudo isso teve uma modificação no percentual VD. Então, são informações importantes que a gente tem que ter. E uma outra informação importantíssima que a gente ainda tem lá na tabela de informação nutricional, Márcia, é referente ao número de porções. Porque o que acontecia? Às vezes, lá na tabela, vinha escrito, olha, essa informação é referente à porção. Aí você falava, ok, 1,5 biscoito, mas quantos biscoitos tem nesse pacote todo de biscoito? A gente não sabia. Agora é obrigatório que você apresente, além da porção, o total de porções que tem naquele pacote. Então, isso vai facilitar, isso é uma novidade, essa legislação vai saber não só o peso, mas também a quantidade, né? Exatamente, porque antes, como vinha a quantidade, às vezes, em gramatura, a gente, às vezes, não conseguia fazer essa leitura, né? Quanto que tem aqui dentro? Agora, não, eu sou obrigada a colocar porção, tanto em gramatura, ou seja, a quantidade em gramas ou em volume, e também a quantidade que a gente chama de medidas caseiras, né, que isso é obrigatório. Então, eu tenho que dizer quantos que são. São 2 unidades, 2 colheres de sopa, meio copo de alguma coisa. Então, eu tenho que dizer, além disso, quantas porções tem. Então, é interessante, porque, eu vou comer um pacote inteiro de biscoito. Se eu for comer um pacote inteiro de biscoito, eu vou estar comendo tantas quantidades, ou seja, tantas porções. Eu acho que isso vai facilitar bastante a vida do nosso consumidor. Facilita muito, né? E é muito importante saber dessas informações, Patrícia. Agora, existe uma faixa da população que sofre com algumas restrições alimentares, não por questões estéticas, né? Mas por outras necessidades mais importantes. A nova rotulagem, ela deve ajudar bastante as pessoas com diabetes ou intolerância à lactose, por exemplo? Vai sim, Márcia. E aí eu queria fazer 2 destaques importantes dentro da legislação. Primeiro, um paciente que apresenta, né, alguma patologia desse tipo, ou seja, alguma doença associada, como diabetes, por exemplo, é sempre importante ele entender que o açúcar ele vai ter que entrar em contato com um nutricionista ou então com um médico para avaliar o quanto que ele pode, porque ele tem uma demanda bem peculiar. E aí, partindo desse princípio, né, dito isso, agora a gente tem uma outra situação. Na questão da rotulagem especificamente, lembra lá daquela rotulagem nutricional frontal, a lupinha? A lupinha vem dizendo para a gente, por exemplo, a quantidade de açúcares adicionados. Então, ele vem mais ou menos escrito assim, olha, eu tenho que, para cada 15 gramas de açúcar adicionados em 100 gramas do produto, eu tenho que ter a presença da lupa, porque significa que o conteúdo desse nutriente está muito elevado. Isso serve também, Márcia, para 3 nutrientes. O açúcar, a questão da gordura saturada e para sódio também. Então, a lupa, ela vai estar lá no painel principal, lá na frente, né? Assim que a gente pega o produto. E se você olhou e já tem a lupinha escrito assim, alto em açúcares adicionados, já não é uma boa opção levar esse produto para casa, porque um paciente diabético, ele já tem que ter o controle do açúcar. E a rotulagem já está mostrando para ele que aquele produto tem muito açúcar. Então, é um problema desse, né? Então, a gente tem essa situação que agrava a situação do paciente diabético. Patrícia, mas e se não tiver alto em açúcar e tiver alto em gordura saturada? Também é um problema para o paciente diabético, porque normalmente ele tende a ter um peso maior, principalmente quando é um diabético do tipo 2, obesidade, sobrepeso, obesidade. E se você aumenta a quantidade de gordura
saturado, você aumenta a chance de doenças cardiovasculares. Então, também não é uma boa opção. E se tiver, Patrícia, se não tiver nem açúcar, e se não tiver nem a gordura saturada e sódio, também é um problema para um paciente diabético, porque esse paciente diabético, como ele normalmente tem um peso, principalmente o paciente tipo 2, né, diabetes tipo 2, ele tem um excesso de peso, ele pode desenvolver hipertensão arterial, né, pressão alta. Então, também não é uma opção boa para esse paciente. Então, qual é a dica da nova legislação? Olhou no painel principal, tem a lupinha, um paciente diabético já não é uma boa opção. Normalmente, esse paciente ele já vai escolher uns alimentos específico para ele, né? Que seja diet em açúcares, mas se ele tiver na dúvida, o negócio não pegue esse tipo de produto, porque esse produto não é um bom produto para ele. E a nova legislação, junto com a de rotulagem nutricional, a gente teve uma que a gente chama de rotulagem geral, que trata exatamente de tudo que trata de rotulagem em alimentos. E aí é ali que a gente vai ter, por exemplo, a presença de algumas substâncias que são alergênicas ou que tem a presença de lactose, por exemplo. Então, a dica nesses casos específicos, é importante que esse paciente, né, esse consumidor, ele olhe sempre lá no final da tabela de composição, onde tem uma coisa que a gente chama de lista de ingredientes. Porque lá vai estar escrito assim, letras garrafais, bem grandes, contém lactose ou contém algum tipo de alergênico. E aí, nesse caso, é importante, né, então, que se esse paciente tem algum problema de intolerância à lactose ou alergia ou qualquer um daqueles substâncias que lá vão estar presentes, ele não faça uso desse produto. Então, essa é uma ferramenta importante. Agora, assim, de posse, né, dessas informações todas com a nova legislação, como é possível fazer boas escolhas alimentares? E a população em geral agora? É importante. E é possível fazer, tá, Márcia? É possível primeiro. A primeira dica, né, olha agora, com a situação, como a gente tem agora a rotulagem nutricional frontal, olhe sempre para o painel principal, ou seja, a frente do alimento. Olhou para a frente do alimento e apresentou ali, né? A gente tem ali na presença do alimento a questão de as lupinhas, já foge do produto, seja ele rico em açúcares adicionados, gorduras saturadas ou então de sódio. Então, já é a primeira opção. Então, é possível fazer. Outra coisa importante, né, que a gente avalia produtos que você vá para o mercado, evite produtos que a gente chama de ultraprocessados. Que tipo de produtos seriam esses, Márcia? São produtos que apresentam em sua composição grande quantidade de açúcares, gorduras, sódios e aditivos. Patrícia, mas como é que eu sei que tem aditivo? São aquelas palavras que a gente nunca ouviu, nunca leu em lugar nenhum, e de repente, quando a gente chega lá no finalzinho, tem um texto enorme com um monte de palavras que a gente nunca viu na vida. Então, esses produtos, eles são ditos ultraprocessados. Então, evite comprar esse tipo de produto. Então, o interessante é que a gente compre produto, principalmente quando a gente olha na lista de ingredientes, produtos que a gente saiba, a gente já tem ouvido falar. A gente ouviu falar em amido, a gente ouviu falar em leite. Então, esses produtos são conhecidos. Mas se, de repente, tem um monte de coisas com nomes diferentes, com um monte de gomas adicionadas, com um monte de corantes adicionados, não é uma boa opção de escolha. Então, com o rótulo de alimento, ele nos permite, nos facilita a ter praticidade, porque os produtos já são produzidos, mas a gente consegue fazer escolhas adequadas, ou seja, o melhor, Márcia, seria produtos minimamente processados, ou seja, produtos in natura, frutas que já sejam fracionadas para facilitar a vida, às vezes, de uma mãe, né, que está aí com tempo curto aí por causa do trabalho, alimentação do filho, mandar o filho para o colégio. Então, a gente tem essa possibilidade. E produtos minimamente processados, ou então produtos até processados, mas que sejam aqueles produtos com menor quantidade de itens adicionados, ou seja, itens que a gente conheça. Quando a gente olha na lista de ingredientes, você fala, esse aqui eu conheço, esse produto aqui eu também conheço. Produto que você lê na lista de ingredientes e você nunca ouviu falar o nome, evite profundamente esses tipos de produto, porque eles são produtos ultramente processados. Então, a gente pode dizer que esses produtos a gente tem que manter distância, né? Evitar ao máximo. Muita distância, Márcia. E, professora Patrícia, todas essas mudanças, né, na rotulagem já estão em vigor ou as empresas ainda têm um tempo para se adaptar? Na verdade, a gente tem um tempo até 2025, mas isso vai ser de forma gradual. O que eu posso dizer é que agora, os produtos que já chegam no mercado, ou seja, aqueles produtos que foram fabricados a partir do dia 9 desse mês, eles já têm que chegar no mercado com essa legislação nova. Produtos que foram produzidos antes do dia 9
outubro, eles podem estar ainda com a rotulagem antiga, porque eles já foram produzidos, já estão comercializados. Então, eles vão chegar. Mas produtos que estão sendo produzidos ou começaram a ser produzidos a partir do dia 9 de outubro, eles já devem estar no mercado com a nova rotulagem nutricional. Então, ele deve atender os novos critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas a gente vai encontrar ainda produtos, por exemplo, bebidas não alcoólicas de embalagens retornáveis, eles têm um prazo até 2025 para serem implementados. Porque essas embalagens, elas são retornáveis, né? Então, elas vão e voltam para a empresa. Então, o período de adequação foi maior. Produtos, por exemplo, né, artesanais, agricultura familiar, ela também tem um prazo maior, elas vão até o final de 2024, até outubro de 2024. Então, a Agência Nacional, ela foi dando um prazo para adequação. Mas o que eu posso dizer é que os produtos agora, né, produzidos a partir do dia 9 de outubro, elas já têm que atender à nova legislação. Então, a gente já vai encontrar novidades nos mercados. Que ótimo. E para encerrar, professora Patrícia, muita gente reclama, né, que alimentos saudáveis são mais caros. É possível ter uma boa alimentação gastando menos? É sim, Márcia. É possível que a gente compre alimentos que tenham passado pelo processo industrial, mas que tenham melhor qualidade. Como eu tinha dito, é importante que esses produtos, né, possam facilitar a nossa vida. Obviamente, a vida de todo mundo é muito corrido, nem todo mundo tem tempo em casa para produzir tudo, mas a gente precisa saber escolher. Por exemplo, vou comprar um iogurte, Márcia. Quando eu vou comprar um iogurte, na hora, lembra lá a lista de ingredientes. Eu olho na minha lista de ingredientes. Márcia, eu vou dar uma dica fantástica. Toda vez que for escolher um produto, olha sempre a lista de ingredientes. Eu sei que todo mundo vai, principalmente mulher, tem hábito de olhar a tabela de informação nutricional e o valor calórico. Mas não é a escolha melhor. A gente vai olhar sempre a lista de ingredientes, porque a lista de ingredientes são os ingredientes que foram utilizados para a fabricação daquele produto. Então, o que acontece? E a lista de ingredientes, Márcia, ela sempre vai ser, a legislação estabelece que ela seja sempre de forma decrescente. O que significa? É sempre do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, se eu for comprar um alimento, por exemplo, pão integral, eu imagino que o produto que mais vai ter é farinha integral. Para nossa surpresa, Márcia, quando a gente chega no mercado, o primeiro item da lista não é farinha integral, é farinha refinada, com ácido adicionado de ácido fólico e ferro. Então, é uma farinha refinada, que já passou pelo processo de refino. Às vezes, a gente vai até encontrar a farinha integral, mas ela vai estar, às vezes, no terceiro item da lista. Então, o que significa? É possível a gente fazer uma alimentação adequada? Sim. Primeira coisa, olha a lista de ingredientes. Então, se eu estou comprando iogurte, o que tem que ter no iogurte? Leite e fermento. Pronto. Não preciso ter mais nada. Se eu olho lá e está cheio de aditivo, um monte de palavrinhas que eu nunca ouvi falar, foge daquele produto, porque é um produto ultraprocessado. É um produto com muitos ingredientes adicionados. Então, é possível a gente utilizar o benefício da indústria de alimentos para facilitar a nossa vida, fazendo escolhas saudáveis, sim. Então, a gente comprando um produto que tenha melhor qualidade nutricional e que tenham menos aditivos adicionados, ou aquelas substâncias que a gente nunca ouviu falar. Então, é possível, sim, Márcia, a gente utilizar essa ferramenta da indústria para nos beneficiar no processo, né? É sim. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada. Se quiser deixar algum contato, página nas redes sociais, também fique à vontade. E eu agradeço aí esse tempo com a gente no Melodia News. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho 4 dicas que eu costumo falar que são dicas assim, muito importantes. A primeira, chegou ao mercado? Olha, primeira coisa, data de validade do produto. Nada de levar produto vencido para casa, porque às vezes a gente esquece de olhar a data de validade. Segunda coisa é o que a gente chama de denominação de venda. É o que é o produto, Márcia. Então, na hora que você estiver chegando no mercado, olha, parece bobeira isso, mas não é. Por quê? É muito importante a gente saber o que a gente está levando para casa. Qual tipo de farinha é? Então, tem que estar escrito. Porque a gente, às vezes, vai muito pela marca comercial. A gente já conhece essa marca, a gente leva o produto para casa. Mas precisa estar claro o que é o produto que eu estou levando. Porque, por exemplo, quando eu falo chocolate, existem vários tipos de chocolate. Chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate amargo. Então, se eu for apenas pela marca comercial conhecida, eu posso estar levando um produto que é um produto que eu não quero para casa. Então, é muito importante, e aí vai a dica também para o pessoal lá, tanto os intolerantes, tanto o pessoal diabético, é olhar a denominação de venda, é saber o que ele está levando para casa. Então, descobre isso. Terceira dica, importante,
a lista de ingredientes. Olha a lista de ingredientes, o primeiro item que aparece na lista é o item que mais tem. E o último item é o item que menos tem. Então, se você está comprando chocolate e o chocolate aparece no 5º item, foge desse chocolate, porque o que não tem ali é chocolate. Vai ter açúcar, vai ter gordura, mas chocolate não tem. Como eu costumo brincar com meus alunos, tem cheiro de chocolate, mas não é chocolate. Então, lista de ingredientes é fundamental. E o 4º item, né, que assim, para ser rápido no mercado, a tabela de informação nutricional. Então, a gente olha a tabela de informação nutricional, principalmente lá naqueles percentuais VD, Márcia. Porque o percentual é o total que o indivíduo vai consumir. Patrícia, mas eu não sei os valores lá de quanto que eu posso consumir de carboidrato, de proteína. Não tem problema, porque quando a gente olha o percentual VD, é o percentual quando eu estou comendo aquela porção, ou aqueles 100 gramas do alimento. Se na hora que eu estou comendo aquela substância. Então, não é uma ferramenta muito legal, né? Não é um produto muito legal. E agora, com a rotulagem nutricional frontal, é uma outra dica muito importante. Olha a lupinha lá, se tiver teor em açúcares adicionados, altos teores em gorduras saturadas e altos teores em sódio, foge também que o produto não é um produto adequado para se levar para casa. Tá? Eu agradeço, Márcia, enormemente a oportunidade de estar tirando essas dúvidas. Fico aqui à vontade para quando a Melodia quiser outras informações sobre a rotulagem, questão, né, de alimentação. E sim, a gente tem um contato. Quem quiser saber mais um pouquinho, pode mandar tanto por patricia.souza@uva.br, que é a instituição, e também souzas.patricia, que é meu Instagram. Então, fica à vontade aí para que todo mundo possa estar tirando as dúvidas, caso a gente não tenha conseguido falar sobre tudo aí, todas as dúvidas, né, que todos os nossos consumidores acabam tendo. Melodia News, o portal de notícias para você ler, ouvir e também ser o nosso repórter news. Acesse melodianews.com.br.